E aí, pessoal, uma esclarecedora entrevista do presidente Alberto Guerra. O momento atual financeiro do Grêmio. Contratações, o contrato com a Globo e uma senhora alfinetada no Inter. Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora, Viva Mais Vida, você tá vendo aí o New Sport do Viva Mais Vida, o tênis do seu conforto, da sua performance e que não agride o seu bolso. Na descrição do vídeo você tem o link para você comprar o seu New Sport, todos os tênis, todos os sapatos. Eu só uso Viva Mais Vida. Entre no link, conheça essa grande oportunidade que você tem com desconto aqui no canal do CCD. Gente, Felipe Duarte e Marcos Souza, repórteres de GZH, entrevistaram na última quinta-feira o presidente Alberto Guerra, presidente do Grêmio. E nessa entrevista, basicamente, a discussão foi em razão do novo contrato do Grêmio com a Rede Globo, vinculado ao bloco da Libra, da Liga Brasileira dos Clubes, que acertou com a Rede Globo esse novo contrato que abrange os anos de 25, 26, 27, 28 e 29. 5 anos. E neste contrato tem a entrada de uma receita por 5 anos, 10% desse contrato vai ser pago antecipadamente por 5 anos, né? O contrato de 5 anos vai ser pago antecipadamente e o Grêmio, a partir daí, começa a ajustar alguns problemas de receita. O presidente Alberto Guerra, inclusive, citou o momento que ele recebeu e como o Grêmio está nesse momento, né? O momento como ele recebeu o clube naquele novembro de 2022 e como o Grêmio está neste momento, né? E esse é um ponto assim, principal dessa entrevista, porque ele diz o seguinte: eu diria que a gente está melhor do que quando assumiu, mas não quer dizer que a gente esteja frouxo e que precise se preocupar do ponto de vista de liberado de receita. A questão financeira do clube é delicada, né? Mas, e aí diz ele, é muito melhor do que no início, né? Novembro de 2022, quando assumiu a gestão. Esse é um ponto importante do conceito da entrevista dele, que ele diz, olha, já estivemos muito piores, estamos numa linha ascendente. Isso para o torcedor é importante. O Grêmio vai receber, e ele confirmou isso, aparentemente, porque com a sensação que inclusive já recebeu, mas o Grêmio vai receber uma antecipação desse contrato, se fala em 10% de todo o contrato, e isso vai garantir que o Grêmio faça reforços, e o presidente Alberto Guerra disse que precisa de qualidade e de quantidade, ou seja, o Grêmio precisa de número também. É muito interessante falar sobre isso, o Grêmio precisa de número de jogadores. Então, não se surpreendam se nós tivermos alguma novidade já entre 1º e 16 de abril e 19 de abril, que é essa janela local. Aí tem o zagueiro lá do Atlético Paranaense, que renovou o contrato, tem um monte de coisa. Mas não se surpreendam se tivermos isso, por um motivo muito simples. Quando o presidente cita que precisa de quantidade, ele também está dizendo que não são jogadores para vir ser titular absoluto, aquela história. Às vezes é composição de grupo, porque o Grêmio pode estar perdendo o Carbajo, pode estar perdendo o Reinaldo, que são jogadores que não se sabe aí a solução financeira que vão ter. Então, tem uma série de pontos aí que são interessantes da gente avaliar. O presidente citou isso e disse que foi o primeiro movimento para se ter, de fato, uma liga de clubes. Mas ele foi muito questionado e perguntado também sobre a relação da Liga, da Libra e da Liga Forte, que foi a tomada de decisão do Internacional. Ele não quis entrar muito no que vai ser melhor ou pior, ele não entrou muito nisso. Ele fez algumas ponderações em favor da Liga, da Libra,
por exemplo, coisa que gostam de dizer, que tem mínimo garantido para o Flamengo, ele desmentiu tudo isso, disse que acha justa a divisão, que é 40% igualitário, 30% por performance, depois o pay-per-view, que segundo ele, os clubes se associaram ao pay-per-view, ou seja, eles não ganham diretamente, mas a partir do momento em que compram, eles vão receber um percentual maior, o que vai e pode, por isso que a gente fala em valores perto de 200 milhões por ano, o que daria um contrato acima de 1 bi. É um negócio que o Grêmio, neste momento, fez e que entende correto. Mas, mesmo não indo tanto para uma linha de grenalização, inclusive ele cita isso, ele diz o seguinte: por que o Grêmio não optou pelo acerto com a Liga Forte, que é a Liga do Inter? Qual é a principal diferença da Libra e da Liga Forte? Olha só. A gente entende, resposta, abre aspas para Alberto Guerra, a gente entende que pode grenalizar o assunto entre os torcedores, mas cada clube sabe o que é melhor. Ou seja, ele tenta sair. Não sei as razões que levaram os clubes da Liga Forte a fazerem aquele negócio. Mas esse negócio para o Grêmio não era interessante. Olha agora. Em nenhum momento nós cogitamos vender os direitos de televisão e antecipar 20% do valor por 50 anos. Lembrando que a Liga Forte recebeu uma verba, os clubes da Liga Forte receberam uma verba de uma agência, né? E venderam 20% das suas receitas em televisão, ou direitos de imagem, por 50 anos. Aí diz o presidente Guerra, minha linha de atuação é a de não comprometer para os próximos presidentes uma receita importante. Na verdade, não para os próximos presidentes, para o Grêmio, né? O Grêmio não comprometeu receita. No contrato da Globo, agora até 29, o Grêmio antecipa 10% por 5 anos. O presidente Guerra fica esse ano que vem. Os outros 3 anos, a gente não sabe quem fica. Né? Mas, inclusive, eu acho que o presidente Guerra deve ser candidato à reeleição. Então, aqui, o Grêmio tem uma antecipação por esse valor, que dizem que essa antecipação é na casa de 10, mas é por 5, não por 50. Então, a gente conseguiu assinar com a Libra aquilo que a gente queria, um acordo para 5 anos, e dali retiraram o adiantamento. Ou seja, ele retira o adiantamento, e aí ele faz a crítica, não é a mesma coisa que fez o Ford. Não é. O grupo que o Internacional está antecipou por 50 anos. Nenhum de nós vai estar aqui para contar essa história. Ou muitos de nós não vão estar aqui para contar essa história. O Grêmio, 5 anos. 10% desse contrato que ele assinou e que é muito interessante. Teremos, sim, muitas páginas ainda. Porque hoje a Libra firmou com a Globo esses modelos. Streaming, TV aberta, TV fechada, pay-per-view. A Liga Forte ainda não tem. Pode assinar com a Globo, e inclusive eu acredito que deva assinar com a Rede Globo, sim. Mas isso acabou gerando uma dor de cabeça gigante. Então aqui o presidente Guerra faz uma crítica importante a uma tomada de decisão, mesmo que ele abra o texto dizendo cada clube sabe o que é melhor para si. Às vezes a antecipação pode salvar muita coisa, e talvez tenha sido o posicionamento do Inter em relação a essa entrada de receita para o Inter tentar contratar e tal. Muito interessante essa entrevista do presidente Guerra, e eu aqui tentei trazer as coisas que o torcedor mais vai entender como interessante. Entrada de receita, parte delas para contratar, ponto 1. Entrada de receita sem vender por muito tempo direitos. Vendeu por 5 anos, antecipação de 10%. E principalmente a evolução da questão envolvendo as finanças do Grêmio. O Grêmio estava pior do que está nesse momento, mesmo que nos últimos tempos o Grêmio tenha feito altíssimos investimentos.
As principais contratações da história do Grêmio foram das mais importantes. Se a gente pensar todas as contratações da história do Grêmio, 3 foram feitas na gestão Alberto Guerra, né? O Carbajo, o Cristaldo e agora o Pavon. Então, é interessante a gente citar isso, porque o Grêmio fez investimentos e mesmo assim o Grêmio vive uma situação financeira melhor do que vivia em novembro de 22, quando essa gestão assumiu o clube. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.